por estarem aqui. Eu não sei se a gente está indo para o 9º ou 10º Papo à Mesa, Adriano, não contei. Mas é um prazer ter vocês aqui. 13º. Opa! Então, não, nem precisava me der. 12º, desculpa, 12º. Estamos indo para o nosso 12º Papo à Mesa. Tem alguém com um microfone aberto que está fazendo um baita eco aqui. Obrigada, Adriano. Acho que você tirou de todo mundo. Obrigada. Então, assim, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. É um momento, assim, tem sido momentos muito gostosos, agradáveis, às vezes de muita emoção. A gente já chegou a chorar aqui, não foi? Com autores e oradores. E o Papo à Mesa é um dos projetos que a Covid ajudou a Veraquiz a colocar em prática. E vocês não estão me ouvindo, Vânia? Então, a Vânia falou alguma coisa. Ok. Vou começar a gravar, então? O Papo à Mesa, então, é um projeto, né, uma ação, Veraquiz, que tem como objetivo mostrar, entre aspas, né, mostrar, depois abre aspas, a biblioteca, fecha aspas, da Veraquiz, com os livros, artigos, filmes, tudo que seja um meio de veiculação de conhecimento e que seja assim diverso, para mostrar a cara da Veraquiz, que a Veraquiz realmente trabalha, tenta, né, popularizar o alimento na cadeia toda, né, que eu sempre falo, do campo à mesa. Então, o primeiro objetivo é isso, mostrar essa nossa diversidade, o que a gente tenta organizar, né, e juntar todas esses setores, essas áreas de conhecimento. O segundo é dar voz aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros. Semiramis é uma colaboradora, é uma parceira, está sempre assim, sempre que pode estar com a gente, eu agradeço. E os nossos embaixadores, né, para mostrar, dar voz para todo mundo tem que ter sua voz. E o terceiro, esse Simone, que começou a virar né, foi se tornando uma maneira de pesquisador, de especialista, de novos profissionais falarem em público, mas de uma maneira descontraída. Né, aprender a popularizar, colocar a sua cara e falar do jeito que quiser, entre aspas, de novo, né? Mas a falar, a popularizar, ficar à vontade e fazer do conhecimento e do momento intelectual um momento de prazer e um momento agradável. Então, vai ter esse terceiro objetivo. Simone, graças a você, eu escrevi esse terceiro objetivo. E hoje, então, eu tenho o prazer de estar aqui com um projeto muito interessante, primeiro com uma pessoa que é uma honra, obrigada mais uma vez, com a Semiramis Domene, acho que muita gente conhece, mas eu vou reiterar que ela é professora associada e livre docente em dietética, do Departamento de Políticas Públicas e Saúde Coletiva, Instituto Saúde e Sociedade, da Universidade Federal de São Paulo, do campus Baixada Santista. Ela é nutricionista pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, tem mestrado e doutorado em Ciência da Nutrição pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutorado em Nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, e ela vai apresentar o livro Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que eu acho que atrás desse livro tem, assim, muita novidade, muita coisa rica e abrange muitas áreas, abrange essa diversidade toda, né, dos alimentos. E tem uma coisa muito interessante que ela vai falar, né, de quem fez as fotos e que foi, e é uma parceira Veraquiz também. Então, eu me sinto orgulhosa de ter colocado vocês em contato. Semiramis, se você quiser falar mais um pouquinho, se apresentar melhor, acho que assim, quem é da área da nutrição, acho que como eu apresentei, foi até redutor, porque a Semiramis é muito mais que isso. Eu lembro muito da Semiramis, da tal tabela de composição química dos alimentos. Você vai ficar assim para mim para sempre, Semiramis. A Semiramis da tabela de composição química de alimentos. Mais uma vez, obrigada. O momento é seu, a gente está aqui, fique à vontade, sinta-se à vontade. E lembrando, pergunta só pelo chat, e se a Semiramis quiser que a gente faça no meio, a gente faz, mas se não no final, Semiramis, você diz como você quer fazer, mas por favor no chat. E todo mundo de foninho desligado, até eu. Bem-vinda.
dia, boa tarde para alguns. Obrigada, Juliana. Já inicio agradecendo o convite e a acolhida tão calorosa. Juliana falou bem, nós somos parceiras e a Veraquis tem nos ajudado a enfrentar, né, como tratar de temas da nutrição de uma maneira mais diversa. Então, a Juliana faz um trabalho bem bacana. Agora, quando você diz que eu marquei pela tabela de composição, você se entrega também, né? Porque isso é datado. Então, a gente vai vendo em que momentos as pessoas se aproximaram mais e já faz tempo aberta essa conversa da tabela de composição, né, Ju? Mas super obrigada pelo espaço, uma alegria ver tantas pessoas queridas. Eu não vou nominar todo mundo, porque certamente vou esquecer de alguém. E a gente vai ver durante esse papo que a gente se aproxima de diferentes formas na discussão sobre a biodiversidade. Então, é uma alegria poder também trazer para vocês um pouco da história desse livro, da construção, que é um capítulo da minha carreira mais recente. Eu me aproximei da biodiversidade a questão de 5 ou 6 anos, apesar de trabalhar com dietética, como muitos de vocês sabem, a minha vida toda, né? Especificamente essa temática da biodiversidade chegou por uma outra via e eu vou contar um pouco dessa história. Tenho aqui alguma projeção para me ajudar, né, a fazer essa conversa com vocês, porque tem muita coisa para falar e se eu não fizesse essa projeção, a gente ia se perder. Então, Ju, você reforça para mim, por favor, qual é o tempo que a gente tem? Acho que seu mic está... Está no mudo, Ju. Ô, Semira, mas desculpa, eu estou no mudo. 40, 45 minutos e aí depois a gente deixa para perguntas. Tá bem? Ok. Então, aí eu vou tentar, como disse, tem muita coisa, deixa eu ver onde é que eu ponho essa barrinha aqui para atrapalhar menos. Então, esse capítulo da minha história, como disse, é um pouco mais recente. Eu vou tentar resumir aqui para vocês e apresentar algumas coisas que eu acho que pode ser de interesse para quem gosta de discutir nutrição, né? Essa é a capa do livro, já inicio aqui apresentando para dar o gostinho sobre o que nós vamos tratar hoje, mas mais bacana do que o livro, para mim, é o que levou à construção desse livro, né? Como é que a gente chegou até aqui. Então, eu inicio fazendo uma declaração de ausência de conflito de interesses. Nós não temos financiamento que traga conflito de interesses para nenhum dos resultados que eu vou mostrar para vocês. E faço uma apresentação sintética aqui do que eu programei para a gente tratar, né? Então, eu vou apenas, como sou professora, e a gente sempre gosta de ser didático, e o grupo é, às vezes, heterogêneo, então vale a pena a gente rever alguns conceitos de partida, e aí eu trago a história do livro dividida aí nesses 5 subcapítulos. Vou tratar um pouco das iniciativas nacionais em torno do tema da biodiversidade e falar mais sobre o que a gente fez de fato, que foram os estudos de composição e os estudos culinários. E terminar com os desdobramentos mais recentes dessa aventura na biodiversidade, né? Então, nesse capítulo de revisão dos conceitos, eu queria localizar para vocês que, quando a gente fala em biodiversidade, nós estamos pensando em todos os biomas e todos os seres vivos, terrestres e das coleções aquáticas. Então, é um número de temas absolutamente infinito, né? Nós vamos tratar especificamente daqueles produtos da nossa biodiversidade que são de interesse para a alimentação, então já há um recorte nesse grande conjunto que a gente chama então de agrobiodiversidade, e mais especificamente ainda nos produtos com interesse alimentar, que também tem interesse econômico e social. Então, são produtos da sociobiodiversidade. Então, se a gente quiser ser muito específico, é destes produtos que nós estamos falando. Embora, genericamente, a gente fale biodiversidade, porque é mais bacana, é contemporâneo e todo mundo entende melhor, né? Trago para vocês que aqui no Brasil, como muitos devem conhecer, a gente tem uma alegria de estar numa condição geográfica no nosso planeta que nos privilegia a presença desses 6 biomas maravilhosos, cada um deles com interesses específicos. Eu gostaria só de divulgar mais aqui o projeto Biota FAPESP para quem está aqui nessa sala hoje, para quem vai ver essa apresentação e tiver mais interesse em biodiversidade. O Biota está fazendo descobertas e publicando coisas muitíssimo interessantes sobre os nossos biomas. E a despeito de ser financiado pela FAPESP,
como sabemos, é uma agência de pesquisa do estado de São Paulo, ele inclui pesquisadores com estudos de todos os biomas, tá? Então, é bem bacana para quem tiver mais interesse em conhecer. Eu quis divulgar aqui para aproveitar o espaço. O interesse no Brasil é muito grande, não é só aqui. O Brasil está entre o grupo de países considerados megadiversos, que são países que, junto com o Brasil, detêm 70% da biodiversidade do planeta. Então, é um conjunto pequeno de nações que têm esse potencial, né? E só no Brasil nós temos 20% da biodiversidade. Então, esses números mostram para a gente a importância da temática, especialmente nessas nações, mas no Brasil, e o interesse que essas nações têm para o resto do mundo, que não tem a felicidade como elas, como nós no Brasil, de ter tanta biodiversidade, porque a gente sabe da conexão, né? Então, a teoria de Gaia funciona de verdade, nós estamos absolutamente unidos e sistemicamente unidos. Por esse motivo, a conservação desses biomas é uma prioridade global, não apenas regional, né? Então, essa figura de um artigo que foi publicado aqui no início dos anos 2010 mostra quais são as prioridades, as áreas prioritárias no mundo para agricultura e biodiversidade, tendo em vista que a discussão das mudanças climáticas, que tomam espaço na agenda internacional absolutamente relevante, tem a ver com a preservação desses biomas, né? Nem preciso dizer para vocês da tristeza que estamos vivendo no Brasil mais recentemente, que certamente todo mundo está acompanhando, com a fragilização de alguns biomas, como Pantanal e Amazônia, né? Além de outros que têm menos espaço na mídia, porque o desastre talvez não seja tão impactante quanto uma queimada, né? Enfim. De todo modo, essa é uma questão internacional e isso tem a ver com a criação do nosso livro. Então, é impressionante como ser sistêmico não é apenas sobreviver no planeta, mas é também produzir conhecimento de forma sistêmica, né? Essas preocupações vêm desde a constatação de que estamos perdendo em função das mudanças climáticas, mas também em função da ação antrópica, ou seja, aquela determinada pela presença do ser humano nesses biomas, um número gigantesco de espécies vegetais e animais a cada década, né? Então, nós não estamos conseguindo preservar a nossa diversidade biológica. Essa figura que foi publicada numa revista, que não é exatamente uma revista científica, é uma revista de divulgação, mas eu achei esse gráfico muito bonitinho, como a Juliana é a mestre da informação de uma maneira didática, né? Eu falei, acho que ela vai gostar de ver esse infográfico aqui, que ilustra para a gente de uma maneira muito clara, apenas tomando como exemplo estes alimentos que no início do século XX talvez representassem aqui um número X, mas desse total que existia disponível no início do século XX, 80 anos depois, restava apenas 7%. É só para a gente ter uma ideia da dimensão e da grandeza da perda e do comprometimento das espécies com o passar do tempo, né? Isso, naturalmente, leva a uma simplificação muito grande da dieta. E aí nós vamos chegando mais perto do interesse para o livro, do interesse aqui nesse grupo que gosta muito de discutir nutrição. Se nós olharmos para a distribuição das fontes alimentares que compõem a dieta globalmente, eu penso que muitos de vocês já conhecem esse dado, né? Cerca de 50% da energia disponível no mundo, em média, vem de 3 grãos, do arroz, do milho e do trigo. Diretamente na forma de grãos ou de farinhas ou indiretamente na forma de produtos preparados com as matrizes alimentares extraídas desses alimentos, né? Então, essa figura mostra um pouco como a nossa dieta vem sendo empobrecida e a gente cada vez mais come coisas iguais no mundo inteiro. Eu sei que essa temática também é muito tratada aqui nas discussões com vocês. E esta figura é um alerta para mostrar da importância de fazermos essas discussões, tendo em vista que precisamos ampliar a nossa produção de alimentos, isto é verdadeiro, mas é um argumento também que pode ser usado de formas não muito honestas, né? Quando a gente discute, nossa, que sucesso nós temos nos recordes de produtividade agrícola, é importantíssimo que tenhamos tecnologias específicas para aumentar a produtividade, porque temos um desafio à frente, isto é verdade.
Essa projeção mostra a necessidade de aumento da produtividade agrícola no tempo, ela foi feita perto aqui de 2005, 2015, e uma projeção sobre a necessidade de aumento de produção se nós não tivéssemos aumento populacional, essa linhazinha aqui mais parda, até 2055, que evidentemente é um cenário impossível, né? O cenário com a mudança climática, então esta linha aqui mais laranja, sem a mudança climática, e o cenário com a mudança climática, que a gente sabe que não está conseguindo controlar. Então, frente à expectativa do aumento populacional, vejam vocês que a inflexão aqui na curva de produção de alimentos é muito acentuada, o que sugere para a gente que a gente tem que realmente cuidar do que a gente está comendo, porque não vai ser fácil aumentar 10 bilhões de pessoas, uma expectativa até agora parece que tem sido confirmada no ano 2050, né? Podemos fazer isso de diferentes formas, podemos fazer isso investindo numa agricultura de massa, numa agricultura de grandes monopólios, produzindo mais arroz, trigo e milho, aumentando o percentual de energia na nossa dieta que vem de apenas 3 grãos, ou podemos fazer isso discutindo formas de diversificar mais a nossa alimentação, encurtando os circuitos de produção, ampliando o uso de alimentos da nossa biodiversidade e, com isso, tornando a pressão que exercemos sobre o ambiente a partir do que comemos menor e contribuindo para que o nosso impacto na mudança climática, pelo menos no que se refere à produção de alimentos, não contribua para que essa curva tenha que se acentuar ainda mais. Então, parece paradoxal, né? Nós temos que ampliar a produção de alimentos, mas temos que fazer isso sem ter tanto impacto ambiental, sendo que a própria produção de alimentos pela agricultura convencional é uma das principais forças motrizes para as mudanças climáticas. Então, parece uma coisa difícil de resolver e, de fato, a nossa biodiversidade pode ser um caminho, né? E o efeito para a diminuição, então, dessas espécies e dessa condição em que nos encontramos, ocorre por diferentes causas, né? Então, evidentemente, a sobreexploração das espécies é uma das preocupações quando tratamos de biodiversidade. A extração simples, né, de frutos da biodiversidade pode comprometer reservas naturais. Isso está bastante evidente hoje quando a gente olha para o dado de consumo de pescados, por exemplo, né, quando a gente pensa em desses animais, e a captura representa 50% do volume do pescado que a gente come. Eu estou trazendo aqui como caso, só para ilustrar para vocês, que a captura tem sido... Roberta, por favor, tira o seu som que está atrapalhando aqui. Roberta Casais, por favor. Fazendo muito eco. Vocês estão ouvindo? Pronto, acho que deu. Desculpa, Semira. Tudo bem? Posso seguir, então? Aí você me avisa, Ju, se quiser que dê uma paradinha. Não, de novo, tá? Eu tratava, então... Agora o seu mic fechou, Ju. Era só para falar que tudo bem, pode continuar. É só porque estava fazendo muito eco e a gente não estava mais te ouvindo. É só por isso. Tá bem? Era só para te pedir para a Roberta fechar o micro dela. Vamos lá. Ok, então volto só um passinho para dizer que tratava, então, como exemplo do efeito que a extração não controlada de produtos da biodiversidade pode trazer sobre os biomas e o comprometimento das espécies, né? Eu dava como exemplo a pesca, que não se imaginava no meio do século passado que os oceanos pudessem esgotar sua capacidade de produzir alimentos, e nós estamos muito perto disso, né? No Brasil, eu dizia, 50% do pescado que a gente come, que a gente consome é de captura, mas 50% já é de aquicultura, de produção em cativeiro, e ambos têm impactos gigantescos, né? Também a fragmentação dos habitats, à medida em que a gente, por exemplo, desmata uma grande área do Pantanal ou do Cerrado para a produção de soja ou de cana ou de milho, a gente quebra meios, micromeios, né, microbiomas, e fragmenta esses habitats, trazendo poluição, trazendo degradação, o efeito da monocultura, que em geral vem acompanhada do uso de agrotóxicos, né? Então, os agrotóxicos, especialmente aqueles aspergidos por via aérea,
são absolutamente danosos para os biomas, e da mecanização, além do uso de combustível fóssil. Então, não vou me deter muito, mas só para a gente ter um panorama do que é que mais nos ameaça do ponto de vista de produção de alimentos, né? O resultado da nossa incapacidade de gerar, de fazer a gestão, né, da nossa agricultura, da nossa pecuária e, enfim, dos nossos sistemas alimentares, dizendo de maneira mais ampla, nos levou a uma situação em que vínhamos diminuindo ou conseguindo combater de uma forma mais ou menos eficiente a insegurança alimentar no mundo até o início deste século. De outra maneira contraditória e paradoxal, começamos a partir de 2015 a perceber que o número de pessoas em insegurança alimentar que vinha caindo começa a subir, né? E essa semana mesmo vários grupos têm trazido, vocês estão acompanhando, debates a respeito do alerta e para o aumento de pessoas, do número de pessoas com fome no mundo. Então, tá difícil, né, pessoal? Tá bem difícil. Então, por isso, vamos falar de coisa boa, porque o que a gente está fazendo, então, frente a esse cenário, né? Então, vou contar um pouquinho a história do livro para vocês, dizendo que essa iniciativa surgiu a partir de compromissos que o próprio governo brasileiro assume em protocolos internacionais, né? Como a Convenção de Diversidade Biológica, o Tratado de Recursos Fitogenéticos, o Protocolo de Nagoya, todos eles assinados pelo governo brasileiro, o que fez com que alguns ministérios se unissem, numa iniciativa protagonizada pelo Ministério do Meio Ambiente, para a redação de um projeto que chama-se Plantas para o Futuro, né? Então, em decorrência destes compromissos, esta foi uma das iniciativas para fazer frente a estes compromissos, com esses objetivos bastante bem definidos: identificação de espécies negligenciadas e subutilizadas, a exploração e a domesticação das espécies nativas, numa perspectiva, então, de combater, né, o comprometimento dos biomas pela extração. Desculpe um pouquinho. Também o resgate, a valorização de conhecimento tradicional e a promoção dos produtos, então, da sociobiodiversidade, um conceito, então, agora que já está mais claro para a gente de que produtos eu estou falando, né? Então, essa iniciativa, que foi acompanhada, além do governo brasileiro, também pelo Quênia, pelo Sri Lanka e pela Turquia, então foi uma parceria desses 4 países, na redação de um projeto dentro desta iniciativa. Então, vocês vão vendo como a gente vai descendo e capilarizando, que chama-se Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, então carinhosamente chamado por nós, por BFN, para não ficar falando bio o tempo inteiro. A gente gosta muito de siglas, né? Então, o nosso BFN, é mais sobre ele que eu vou falar. O BFN está estruturado, então, neste primeiro componente, que é a base de conhecimentos, também numa estrutura política e regulatória. Agora vocês já compreendem por quê, né? Tendo em vista estes compromissos que o governo brasileiro assume, internamente e também no exterior. E uma terceira etapa que estamos enfrentando mais contemporaneamente, de ampliação desses conhecimentos, uma etapa de conscientização e ampliação de escala, né? Nesse primeiro componente de base de conhecimento, eu convido a todos que ainda não conhecem, tenho certeza que muitos aqui já foram a este portal, que conheçam o portal do BFN e o portal do CIBBR, sobre o qual falarei em seguida. Tem muita coisa lá para quem tiver mais interesse. Então, esse é um dos primeiros produtos da base do conhecimento desse projeto. Outros são as publicações que também estão disponíveis por meio de acesso lá ao portal do Ministério do Meio Ambiente. E o segundo componente, que é essa estrutura política e regulatória, vejam vocês aqui os 8 ministérios que foram envolvidos na iniciativa. Então, o projeto BFN tem um Comitê Nacional de Coordenação, mas que está integrado por gente de tudo quanto é esse miríade de ministérios aqui. Então, vocês imaginam a complexidade da conversa. Primeiro, juntar a gente com esses mesmos interesses, depois ouvir todo mundo e assim vai, né? Cada um desses ministérios, evidentemente, com contribuições muito importantes, não apenas para desenvolver conhecimento, mas especialmente para enxergar como este conhecimento pode dialogar com as políticas que estão associadas a cada uma dessas estruturas ministeriais. Então, tem aqui nessa figura também várias políticas públicas, algumas que são mais conhecidas daqui do público, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição
e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a própria criação do CIB-BR, né, esse sistema que ficou no Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, é um projeto gigante, né? Mas não vou falar sobre tudo isso, evidentemente, vou localizar agora aqui na portaria interministerial, que surgiu, então, deste esforço. Esse foi um documento bastante relevante, que orientou, então, todo esse pessoal sobre quais são as espécies da nossa sociobiodiversidade com interesse para investir em pesquisa, em desenvolvimento e tecnologia. Então, vejam que fazer qualquer coisa, qualquer pesquisa, embora todas as pesquisas, nenhuma delas possa ser chamada de qualquer, mas eu estou usando aqui essa palavra para dizer que articular a produção de conhecimento a uma proposta macro e que tenha convergência com políticas públicas, embora seja muito mais difícil, parece fazer muito mais sentido quando estamos falando em investimento de recursos públicos, né? Então, não é o projeto de pesquisa de interesse da professora Semiramis, né? É um projeto de pesquisa de interesse de 8 ministérios, que envolve políticas que vão aplicar o conhecimento produzido por este conjunto de pesquisas e vai conversar com outros países também, né? Então, é bem bacana fazer parte dessa história. E o terceiro componente, que é esse de conscientização em escala, que é a divulgação, então, dos desdobramentos destes estudos todos. Então, participação em feiras, em eventos, Olimpíada, onde o BFN é chamado, o BFN vai, né? E a gente vai disseminando veraquis, né? Onde convida a gente para falar, a gente ocupa o espaço para tentar ampliar a percepção das pessoas e o conhecimento sobre essa grande empreitada que não é pequena, né? Agora, o que nos coube especificamente, e aí vou começar a falar dos nossos estudos, foi a contribuição tanto para os estudos de composição de alimentos quanto para os estudos culinários, né? Então, nos estudos de composição, Juliana me apresentou aí falando sobre a tabela de composição brasileira de alimentos, a TACO, todo mundo sabe como eu gosto disso. E quando a gente identifica um alimento, né, então, padrão de identidade e qualidade de um alimento, é um tema que eu sempre repito nas minhas aulas com os estudantes, nós vamos colocar no cardápio a banana, por exemplo, né? Então, tá bom, a banana, qual banana, cidadão? Né? Então, temos bananas e bananas aqui, só para a gente ter um exemplo muito radical de diferença, uma banana convencional no Brasil, talvez seja aqui uma banana maçã ou prata, não sei muito bem aqui a figurinha, e uma banana produzida nas Filipinas com teor de carotenoides muitas vezes maior. Então, a importância das bases de dados sobre composição de alimentos que nos ajudem na elaboração de cardápios e na composição das receitas culinárias a desenvolver fichas técnicas com maior precisão sobre aquilo que a gente está oferecendo. E não apenas a respeito do teor de nutrientes, mas também de fatores antinutricionais, mas também de compostos bioativos. Quer dizer, tem muita coisa para a gente estudar quando a gente vai tratar da identidade de um alimento, para valorizar a contribuição nutricional, não há dúvida, para valorizar o papel dos compostos bioativos, não há dúvida, mas também para alertar eventualmente sobre a ocorrência de risco associada a compostos não nutritivos ou compostos antinutricionais, né? Então, para isso, iniciamos uma etapa de caracterização dessas espécies nativas, que é absolutamente encantador, né? É um passo a passo, e aí a ciência se coloca na sua forma mais pura, né? De trazer o método para chegar a um determinado resultado. Então, desde o estabelecimento da identidade de cada um dos frutos, a caracterização das suas frações, então, o que é que a gente come? Porque tem fruto da biodiversidade que eu vou confessar a vocês, eu olho para ele e não sei exatamente se é o caule, ou é a folha, ou é o fruto, ou é a flor que se come, né? Então, caracterizar cada uma dessas frações, evidentemente atribuir a identidade científica, porque aí, quando você faz uma tabela internacional, é uma dinâmica muito doida, porque cada país chama de... Então, o nome científico é absolutamente necessário, e proceder ao registro fotográfico. Eu vou falar um pouquinho mais também sobre essa parte tão importante, sei que Sheila pode estar nos ouvindo, enfim, acho que é importante a gente discutir um pouco essa caracterização também pela imagem, a importância de
trazermos a imagem do alimento, né? Como isto também é revelador de características de identidade. E outros aspectos, sazonalidade, maturação, local de produção, fração aproveitável, rendimento, enfim, até identificar o protocolo analítico mais adequado. Nem todas as matrizes alimentares se prestam a métodos de análise iguais. Então, para vencer essa etapa, os grupos todos envolvidos no projeto se apoiaram muito no protocolo estabelecido pelo InFoods, que muitos de vocês conhecem, é uma iniciativa internacional que harmoniza protocolos de análise, né? Eu trago aqui nessa figurinha a jurubeba, que foi um dos frutos que nós estudamos, talvez alguns de vocês conheçam, e um dos mais desafiadores, porque jurubeba é amargo, a beça, e não é fácil fazer receita culinária com a jurubeba. E de tudo que a gente produz, então, ao seguir este protocolo, conseguimos produzir informações passíveis de alimentar esse sistema, que é o CIBBR, e que eu recomendo para quem não conhece ainda que consulte, que é bem bacana. Lá por meio do CIBBR, você digita lá o fruto da biodiversidade, encontra a imagem do fruto, encontra a composição do fruto, que é difícil de encontrar em algumas tabelas de composição de alimentos, inclusive a tabela Tarco, e encontra receitas culinárias, né, que podem ser executadas com esse fruto. Então, é um projeto bem bacana. E aí partimos, então, para os estudos culinários, né? Então, nessa etapa, eu queria também registrar aqui a importantíssima contribuição da professora Andréa Matias, do Mackenzie, e da professora Veridiana Vera de Rosso, da Unifesp, do Laboratório de Compostos Bioativos, porque os estudos culinários e os estudos de composição andaram par e passo juntos, né? E a Andréa foi uma grande parceira, a gente não ia conseguir fazer tudo o que tínhamos que fazer. Nós ficamos encarregados dos frutos dos biomas Cerrado e Mata Atlântica da região Sudeste, que estavam naquela lista da portaria interministerial. Então, essa aqui é uma fotinho de uma das nossas primeiras oficinas. Nós começamos, então, Unifesp e Mackenzie, nessa atividade, fazendo o reconhecimento dos frutos. Então, como eu disse para vocês, eu mesma não conhecia muitos frutos, não conheço ainda todos eles, usados pelos grupos dos outros biomas. É muito bacana você chegar perto do alimento, partir, cheirar, experimentar, ver que está amargo, falar, nossa, não vai dar para fazer nada com isso. Mas, de repente, você aquece. E aquele amargor combinado com sabor picante some e dá origem a uma outra camada de sabor que estava escondida. Então, é fantástico fazer essa etapa. Demorou tempo a beça para a gente reconhecer, inclusive porque precisávamos, nessa segunda etapa, prospectar os fornecedores. Às vezes você encontra um fruto da biodiversidade num grande mercado em São Paulo, e São Paulo é uma alegria morar perto de um centro de abastecimento tão importante, tão potente, porque facilita muita coisa. A gente acha na Ceasa e acha no mercado de São Paulo frutos de todos os biomas do Brasil, se você quiser, mas apenas alguns em pequenas quantidades. Nós precisávamos de muitos frutos em quantidades maiores para fazer os testes das receitas, então saímos prospectando fornecedor no estado inteiro, foi muito legal. E prospectar também profissionais da culinária que pudessem nos ajudar, porque o nutricionista tem este defeito de fabricação, né, turma? A gente gosta muito de nutrição, alguns de nós são mais talentosos para a culinária, mas, em geral, a gente não consegue alcançar os mesmos, digamos, patamares de excelência, estamos muito longe disso, do que os nossos colegas da gastronomia. Então, também prospectamos chefes, eu vou apresentar alguns aqui para vocês que nos ajudaram, né? E aí partimos para o desempenho culinário. Então, reunir os frutos, desenvolver receitas, estudar as técnicas de preparo mais adequadas a cada um dos frutos, daqueles, então, aprovados, partir para o registro fotográfico, aqui os testes culinários, a elaboração das fichas técnicas e combinar com os registros fotográficos. Vou passar mais rapidinho aqui nesse esquema para poder mostrar para vocês, eu acho que é mais interessante, os resultados. Esta imagem traz um pouco da organização das nossas oficinas de reconhecimento dos frutos, então foram várias sessões, tanto no Mackenzie quanto no Unifesp. Essa aqui é uma foto no laboratório de análise sensorial lá do Mackenzie, da Andréa,
em que a gente colocava os frutos todos na mesa e fazíamos isso que eu disse para vocês, né? Vamos cheirar, vamos cortar, vamos experimentar, misturar aqui esse com aquele, vamos ver a textura, é para usar cozido, é para usar cru. Houve até uma experiência muito interessante com esse fruto, muitos de vocês devem conhecer, o melão croá, também algumas pessoas conhecem como jamelão. Vejam a importância da identidade, do padrão de identidade e qualidade, porque se eu disser para uma pessoa que conhece como jamelão, como melão croá, ela vai dizer, não, nunca vi. Aí você põe na frente, ah, mas isso é jamelão, né? Então, a sinonímia e a identificação muito diversa. Nós estávamos trabalhando com o melão croá, já na Unifesp, e ao mexer com ele, nós vimos que ele desprendia o seu suco de uma maneira muito natural. Era só cortar e ele começava a desprender aquela espuma bacana. E aí tivemos a ideia de aproveitar, então, este suco naturalmente liberado ali pelo jamelão. E fizemos uma mousse. Então, virou, assim, essa observação um pouco acidental, uma das receitas que acabou entrando para o livro e fica fantástico. É só bater, ele deve ser saponina, a gente ainda não caracterizou, mas tem alguma coisa aí no suco do melão croá que dá uma espuma quase tão estável como uma espuma de clara de ovos, né? É muito bacana. Enfim, alguns alimentos aqui, vou mostrar para vocês com mais detalhe. Estes foram os frutos, então, aí fizemos uma divisão depois da identificação. Bom, vamos ver aqui o que temos para o nosso desafio. A Andréia, lá no Mackenzie, a equipe dela tentou trabalhar mais com estes frutos aqui. Muitos, talvez vocês conheçam, o cambuci, que em São Paulo é muito conhecido também, porque tem até um bairro em São Paulo, né, com o nome do fruto. A mangaba, talvez a araçaia, a taioba sejam mais conhecidos, mas outros menos conhecidos, como essa folhinha verde, o Major Gomes. Mas se vocês andarem na rua prestando atenção, vocês vão encontrar nas calçadas. Tem muito Major Gomes por aí que os passarinhos espalham. É uma planta linda. Ou mangarito, que é uma raizinha exigente também, difícil de descascar, mas que dá também preparações muito interessantes. Na Unifesp, ficamos com estes frutos. Eu já falei para vocês um pouquinho da jurubeba, que foi bem desafiadora, porque é amarguinha, e do melão croá, mas trabalhamos com ora pronobis, que acho que muitos de vocês conhecem, jabuticaba, evidentemente, todo mundo que é brasileiro tem orgulho dessa nossa fruta, né? Mas também o jatobá, o vai, o mini pepininho, a pitanga, enfim, esses foram os nossos frutos. E trago para vocês um pouco, então, dos nossos parceiros, né? Com quem fomos conversar para o desenvolvimento desta etapa das receitas culinárias. Então, a Neide, que também tenho certeza que muitos aqui conhecem, Neide Rigo é uma nutricionista que trabalha muito com a culinária de frutos da sociobiodiversidade, e passei uma tarde com ela, e ela várias vezes me atendeu por e-mail e nos ajudou muito no desenvolvimento de algumas receitas e nos cedeu, inclusive, algumas receitas que, para quem ainda não conhece, eu recomendo que visite o blog Come-se, né? Onde ela tem aí um arsenal de informações muito bacana. A Kátia Lopes é uma chefe santista. A Unifesp, onde estou, para aqueles que não sabem, está situada lá na Baixada Santista, né? Em Santos especificamente. E eu queria muito ter alguém da terra, queria muito ter alguém de pertinho da Unifesp, para estabelecer também esse diálogo com a cidade, né? Com quem está perto da gente. E a Kátia tem um restaurante que chama-se Casa da Vila, onde a gente faz muitas refeições, é perto de uma das unidades da Unifesp, então a gente já se conhecia, né, de conversar sobre comida e tal, e eu chamei e falei, Kátia, olha, nós estamos nesse projeto, você gostaria de se aproximar e tal? Ela topou de pronto e foi uma grande parceira, desenvolveu também algumas receitas, bem bacana ter a Kátia conosco. A professora Lília Zago, que está na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também professora de dietética. A Lília também vem de uma parceria muito longa com a gente, ela foi a minha primeira aluna de iniciação científica e a primeira doutora da nossa linha, digamos, né, de investigação, e ela nos ajudou também com algumas receitas, gosta muito dessa conversa. E a Lília trouxe o Guilherme, que é um chefe, ele é premiado, é um cara muito talentoso na cozinha, e trabalha no Rio de Janeiro. Então, Lília e Guilherme trabalharam com alguns frutos lá na UERJ, e a gente ia falando
né, à distância, remotamente, para compor as receitas. E chego na Sheila para fazer essa homenagem à grande parceria que foi também integrada aqui ao nosso conhecimento por meio da Juliana. Então, foi a Juliana que nos deu a dica da Sheila. A Sheila é uma profissional, muitos de vocês conhecem, evidentemente, que tem esse talento de transformar a comida numa imagem que parece mais bonita do que a própria comida, né? Então, ficamos alguns dias lá no estúdio da Sheila, nós testávamos as receitas antes, obviamente, todas aquelas aprovadas, íamos lá para trabalhar com a Sheila e terminávamos lá o preparo e aí ficávamos, né, muitas horas fazendo as imagens. E como a gente tinha muito pouco recurso, a Sheila foi extremamente generosa, nos ajudando de fato. Então, não foi uma prestação de serviços absolutamente, foi de fato uma parceria de produção de conhecimento, né, que mostra o compromisso também que ela tem com o que ela acredita. A Mara Salles, do restaurante Tordesilhas, creio que vocês também, talvez, também é professora e pesquisadora, e ela se interessa muito por histórias da culinária brasileira, né? Então, desenvolveu também algumas receitas. A Helena Riso, do Mani, que ainda trabalha muito com receitas da biodiversidade no restaurante dela e fora, uma divulgadora também. O Mani, vocês sabem, é um dos restaurantes que toda hora consta entre os 50 melhores, os 100 melhores do mundo, né? Então, nós estamos falando de uma chefe aí de primeira grandeza. E a Joyce Galvão, que é confeiteira, e também tem muita experiência com frutos para confeitaria, então compondo aí um componente também importante do livro, né? Então, estou resumindo bastante, né, para chegar aqui e mostrar para vocês o que tudo isso produziu. Então, nós tivemos aqui na região sudeste, como disse, né, para os biomas Mata Atlântica e Cerrado, 78 receitas aprovadas. E olha, eu penso que para alguns frutos nós testamos pelo menos 3 ou 4 receitas para aprovar uma, né? Então, não posso dizer que foram mais de 250 receitas para todos os frutos, mas certamente 200 receitas, pelo menos, nós fizemos para extrair essas 78 receitas que foram publicadas, né? E deram origem ao livro. Então, para quem ainda não tem, está aqui o endereço. Também é muito fácil, é só botar lá no browser Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas. Vocês já vão ser remetidos para a página do Ministério do Meio Ambiente. Agora vocês já sabem por que está na página do Ministério do Meio Ambiente. E está lá o livro. A gente está torcendo muito para conseguir dinheiro para fazer a versão em papel. Ele, por enquanto, só está no formato digital. E é uma pena, né? Porque tem um trabalho aí, sobretudo fotográfico, tão rico, tão bonito, que perde muito, né, sendo visto na tela. Mas, enfim, questões de Brasil, de orçamento de país pobre, vamos tentar, ainda não abandonamos a ideia, né? As receitas também estão no CIB-BR, essa é uma das receitas que está no livro e também está lá no CIB. Então, no CIB a gente tem também as mesmas informações. E já encaminhando aqui para o final da minha fala, trago para vocês o estágio mais atual de onde estamos, né? O que estamos fazendo depois que o livro ficou pronto. Então, para além da nutrição, né, da ciência, da produção de dados sobre composição de alimentos, de caracterização, daí o que acontece? Então, esse é um trabalho feito pela Gabriela Almeida, minha aluna de iniciação científica, que começou a testar parte dessas receitas para aplicação em cardápios de políticas públicas, né? Então, a gente entendeu que esse era um desdobramento bacana. Vamos ver o que é que funciona, né, de verdade, no mundo real, né? Então, esse projeto tratou do potencial de incorporação do jatobá. Ela extraiu do livro essas 3 receitas. O jatobá, esse fruto aqui, que para quem conhece sabe que quando a gente abre ele tem um odor muito exigente, para não dizer outra coisa, né? Muito difícil, mas que depois que a gente transforma fica maravilhoso. A Gabi testou isso em Santos, com escolares de 9 a 10 anos, e nós tivemos aprovações diferentes, a depender aí da região também e da preparação. Então, para o brownie, 94% de aprovação, para o cookie, 46% só de aprovação, e para a torta, 27% de aprovação. Então,
o que significa isso, né? Nós estamos aqui considerando os critérios propostos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também muitos aqui conhecem, que exige que um produto, para ser integrado a um cardápio da alimentação escolar, tenha pelo menos 85% de aceitação. Então, a legislação deixa um pouco aberta a utilização desse critério para que você possa, então, adaptar a sua realidade. A forma mais comum de interpretação tem sido essa, né? Então, estabelece-se um critério para dizer o que é aceito, o que não é aceito. Aqui nós usamos uma escala de 5 pontos, ou seja, tudo que era gostei ou adorei era considerado como aceito, né? Mas isso, claro, em diferentes trabalhos vocês vão ver que pode ser adaptado. E, portanto, por esse critério, apenas a receita brownie seria aceita pelos escolares. E eu aproveito aqui esse espaço apenas para discutir com vocês, vou mostrar mais alguns outros resultados, porque o que significa isso, então? Que a gente não pode usar uma torta de jatobá na alimentação escolar porque não é aceita? O quanto será que os escolares estão acostumados a consumir uma torta de vegetais, né? Se eu oferecer um pirulito e uma bala de goma, será que a aceitação não será muito próxima a 100%? Isto será suficiente para dizer entra na alimentação escolar, né? Então, a aceitação é um parâmetro, não há dúvida, mas muitas vezes que quer nos indicar que há necessidade de um passo de educação nutricional anterior, né? Para a apresentação de alimentos, para que aquilo não seja tão estranho ao escolar. Esses dados da Gabriela, depois nós fizemos também segundo a região, então em algumas regiões é um pouquinho melhor aceito, em outras não. Santos tem como característica uma divisão ambiental muito clara entre os moradores da região próxima à praia, aquilo que chamamos de orla, e a região dos morros, onde estão as pessoas com menor poder socioeconômico, né? Então, a aceitação também é distinta, determinada pela diversidade, pelas práticas alimentares que a gente vê na orla e no morro, né? Então, aqui os resultados da orla, aqui os resultados do morro. Em geral, no morro, a aceitação é maior do que na orla. Só para a gente falar rapidamente sobre essa questão. Um outro projeto aqui da Sofia Iso fez a mesma coisa com a Ora Pronobis. Então, a Sofia incluiu no projeto dela de iniciação científica, tendo em vista os resultados da Gabriela, um grupo teste e um grupo controle. Então, o pão com Ora Pronobis, que queríamos testar, foi comparado com um pão feito com um vegetal mais conhecido pelos escolares. Então, seria o nosso controle, né? Então, fizemos a mesma análise sensorial, também com escolares de 8 a 10 anos, comparando então os resultados, e aqui vocês têm a informação também dos escolares que estão nos morros, dos escolares que estão na orla. Então, se a gente olhar a aprovação total de um pão com Ora Pronobis, por exemplo, a gente tem 72% de aceitação, né? Mas ela é muito maior entre os escolares que estão nos morros. Vou lembrar novamente aqueles escolares com menor poder socioeconômico, né, com uma condição sociodemográfica mais vulnerável. A mesma coisa acontece com o pão de couve, então, independente de ser Ora Pronobis ou couve, a aceitação de um pão com vegetais não é boa, né? Isso indica para a gente que não é porque é Ora Pronobis, mas é porque não é um alimento muito comum para aquele escolar. E aqui com a torta também temos resultados, 64% de aceitação da torta com couve e uma aceitação menor da torta com Ora Pronobis. Então vejam que o mesmo fruto da biodiversidade, se está num pão, tem uma aceitação melhor, se está numa torta, tem uma aceitação pior. Então, não é a receita que a gente aprova segundo os nossos critérios de julgamento, mas é aquilo que o escolar revela como preferência. E aí vamos trabalhar os resultados para tentar melhorar também a aceitação, né? Uma dimensão importante que justifica a tentativa de inclusão dos frutos da biodiversidade, além da diminuição dos circuitos de produção, além da valorização da biodiversidade, é o aumento da densidade nutricional, que estes frutos trazem para receitas convencionais, né? Nessa figura, a gente mostra os teores de alguns minerais, zinco e cobre, e de alguns compostos bioativos, alfa-caroteno e luteína, aqui também outro mineral, o ferro,
de uma lasanha convencional, nas barrinhas amarelas, e o teor destes mesmos minerais quando a gente acrescenta a Ora Pro Nobis como ingrediente dessa lasanha, né? Então, vocês veem aqui pelas barrinhas verdes como o acréscimo destes frutos aumenta muito a oferta de nutrientes e compostos bioativos. Então, a gente consegue, com a mesma preparação, proporcionar um aporte nutricional bem mais interessante. A mesma coisa aqui com o muffin que levou pitanga, quanto aos teores de licopeno e de criptoxantina, dois compostos bioativos também de muito interesse pelo papel antioxidante que tem, regulador do metabolismo oxidativo. Então, não dá nem para comparar, né, gente? Quase que não aparece aqui os teores no muffin tradicional, quando a gente põe pitanga, explode. E é um frutinho danado também de trabalhar na cozinha, porque tem um caroço imenso, né? E fazer a despolpa aqui da pitanga, então traz uma dificuldade também tecnológica para a gente produzir essa pitanga em condição de ser usada na política. Aqui o teor de alfa-caroteno e vitamina C, vejam a diferença gigante entre os teores originais e aqueles obtidos com o acréscimo da pitanga, né? E agora estamos estudando, esse é o projeto de doutorado da Thaís Neves, que também tem a colaboração da professora Veridiana, o uso do urucum, que é uma semente, muitos de vocês devem conhecer, muito usada pela indústria para atingir tecidos, também para cosméticos, etc., e também na culinária, como corante, como aromatizante. Nós estamos fazendo a caracterização do urucum quanto ao seu teor de pixina, que é o composto bioativo mais prevalente. A Thaís está encontrando teores de pixina no nosso urucum um pouco distintos daqueles relatados pela literatura. Então, tem alguns trabalhos que mostram 1.4, 4.9, 5,5. A Thaís está encontrando perto de 2. Né? Ela está trabalhou nisso no mestrado e agora continua trabalhando no doutorado. E trago um pouquinho também dos estudos a respeito dos efeitos fisiológicos do consumo de compostos bioativos que estão presentes em frutos da nossa biodiversidade. Então, a nutrição, de fato, não é uma ciência exata, né, gente? Então, é muito importante que, ao fazer divulgação de resultados sobre a importância dos compostos bioativos, a gente tenha o composto bioativo pode ser muito bom, e isso não significa que muito do composto bioativo é melhor. Muitas vezes, o efeito cumulativo pode ser ruim, né? Então, é importante que a ciência também nos mostre quais são as quantidades mais adequadas para consumo, para otimização dos efeitos benéficos e para que a gente evite os efeitos adversos. Então, esse é um resultado do estudo do extrato do mangue vermelho sobre a esteatose e triglicérides hepáticos de animais experimentais. Então, vocês veem aqui nessa figura um hepatócito saudável e aqui um hepatócito, uma célula do fígado de um animal que foi adoecido, né, artificialmente, então ele tem aqui uma obesidade instalada. Quando se usa 5 miligramas por quilo de peso, esta é a imagem, então a gente vê uma recuperação das lesões dessa célula, e com 50 miligramas por quilo de peso, uma recuperação ainda maior. Né? As barrinhas aqui mostram mais ou menos a mesma coisa, qual é a esteatose, quer dizer, o acúmulo de gordura nesta célula do fígado em animais controle, que não estão adoecidos, qual é a área de gordura nos animais que consomem uma dieta para ficarem doentes, nos animais obesos, e o que acontece, então, com o consumo do mangue vermelho, então, reduzindo esse acúmulo de gordura. E ele mostra uma redução proporcional ao aumento nestas duas concentrações. Ok. Semira-me 5 minutos. Obrigada, Ju. Tá vendo? Vou passar mais rapidinho. Então, esse outro dado, com a Jussara, por exemplo, mostra que nem sempre aumentar a dose é melhor. Aqui a gente está vendo o efeito da Jussara sobre mediadores de inflamação, o TNF-alfa e o NF-κB. E aqui vocês têm os dados, então, do hipotálamo controle, aquele adoecido, quando se coloca na dieta 25% do extrato de Jussara, uma queda, mas quando aumenta para 0,5%, volta a crescer, né? Então, nem sempre, como eu disse, oferecer mais significa potencializar um efeito benéfico, pode trazer um efeito adverso.
Então, só quis trazer esses dois resultados para mostrar para vocês que a gente tem ainda muita coisa para discutir a respeito dos frutos da biodiversidade no que se refere ao seu efeito sobre a saúde, né? Aqui alguns estudos sobre autonomia e papel da culinária, vou passar um pouco mais depressa, já para a gente concluir então e poder bater um papo, se vocês tiverem perguntas, e divulgar outros produtos. Esta é uma produção também do Estado de São Paulo, Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade, que eu recomendo que leiam. Outras publicações que também estão disponíveis lá no Ministério do Meio Ambiente. Aqui uma publicação da FAO, a FAO também tem trazido muita contribuição no campo da biodiversidade. A publicação Alimentos Regionais Brasileiros, também bem bacana. Enfim, muita coisa para a gente estudar, né? Então, vou concluindo, Ju, agradecendo de novo pelo tempo, pela atenção de vocês, pelo espaço. Deixo meu e-mail e convido vocês para conhecer a página do Grupo Nutrição e Pobreza, no IEA, que tem uma tantada de coisas que temos fazendo, e o projeto Panela Aberta, que é um projeto de extensão também da Unifesp, que fizemos para a divulgação do Guia Alimentar da População Brasileira. Obrigada. Fico à disposição aí para bater um papo com vocês. Ótimo. Obrigada, Semiramis. Daqueles, né, daqueles projetos, daquelas apresentações que, assim, é tanta coisa que eu, assim, estou, como é que fala? Redondamente satisfeita. Essas coisas, né, confundir as línguas. Mas, assim, é um projeto lindo, estou muito orgulhosa, assim, satisfeita de você ter, eu não vou falar muito porque, assim, isso que eu falei, eu estou com a cabeça cheia no bom sentido, porque é muito lindo. Eu já tinha visto esse projeto de longe, é a primeira vez que eu vejo ele tão de perto, apesar de ter lido o livro, ter visto alguma coisa das fotos com a Sheila e tudo, e é lindo esse projeto. Então eu estou muito satisfeita de poder compartilhar e, como você autorizou, colocar no nosso canal para mais gente ter acesso, porque é muito, muito, muito bonito mesmo. Assim, Estou feliz e orgulhosa de ter isso, né, compartilhado esse momento com você. Uma coisa assim que eu achei interessante, só para fazer o comentário e coloco aqui também depois para ler as perguntas, é essa coisa, né, nem tudo que é natural é somente bom, né? E é muito interessante, então, esse outro passo que vocês estão dando, né, que se fala muito na questão da fitoterapia, os cuidados que a gente tem que tomar, muito interessante. E a outra piadinha é que eu nasci do Cambuci, sou de origem de imigrantes que trabalhavam lá naquela região fabril do Cambuci, nunca vi um cambuci, nunca comi um cambuci. Olha que horror, mas era só uma observação. Vou procurar aqui as perguntas. Desculpa, mas é que eu estava prestando atenção que eu nem fui olhando no chat. O Adriano gostaria de saber se vocês têm alguma informação sobre as dificuldades de colocar esses alimentos da biodiversidade no mercado e para que eles se tornem produtos cada vez mais conhecidos para o brasileiro. Não sei se vocês têm vontade de colocar isso no mercado, qual é o objetivo, como é que essas coisas estão por aí. Obrigada, Adriano, pela pergunta. Essa é uma das metas do terceiro componente, né, que é ampliação e escala. Então, estamos trabalhando fortemente nisso. Algumas pessoas mais diretamente voltadas para a questão da distribuição, eu mais voltada para a questão das políticas públicas, como te disse. Quer dizer, a gente entende que mecanismos de ampliação de consumo via mercado dependem de que o consumidor procure e saiba como usar. Então, é nessa vibe que a gente está, né? Nós estamos desenvolvendo as receitas, tentando adaptar cardápios de políticas públicas. Agora, uma outra aluna de iniciação, a Bárbara, trabalha com o Cambuci para o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, a gente entende que é criando demanda, que talvez lá a gente tenha uma resposta no mercado. Então, tem outras pessoas cuidando dessa coisa de distribuição. Mas é muito desafiador. Então, se você quiser saber mais sobre isso, eu te recomendo que converse com o pessoal do Instituto Auá, que é uma ONG que está cuidando especificamente dessa questão, de estabelecer, então, a conexão entre o produtor e o varejista, né, fazer chegar o produto. O Auá tem um trabalho fantástico com produtores locais, eles estão nos ajudando também aí na identificação do cambuci, tem um monte de gente fazendo isso. Mas é uma questão importantíssima. Agora,
Para além disso, nós temos que ser mais eficientes e apresentar o produto de uma maneira que o consumidor não tenha dificuldade em usar. Então, se eu levar apenas o cambuci ou levar apenas o mangarito, penso no mangarito porque ele é um danadinho de um desafiador. Do jeito que está e colocar, Ellen, isso mesmo, colocar no mercado do jeito que está, as pessoas não vão comprar, né? Porque descascar aquilo, então talvez haja necessidade da gente incrementar um pouquinho essa cadeia de produção e apresentar o alimento num formato mais simples de ser usado, e junto com a receita, e, enfim, para as pessoas também conhecerem, né, e poderem usar. Mas obrigada pela pergunta, é realmente fundamental que a gente faça isso, porque é muito ruim você estimular o produtor, né, quer dizer, o produtor fica animado, vou produzir, Cambuci está acontecendo isso no estado de São Paulo. Tem uma produção gigante, sobretudo ali na região mais próxima do Vale do Paraíba, na Natividade da Serra, aquelas cidades ali entre o Planalto e a Serra do Mar, e eles não estão conseguindo vender, porque pouca gente conhece o cambuci, né? E aí o produtor investe e depois tem uma perda e é produtor pequeno. Enfim, há uma complexidade no fortalecimento desses canais de produção que precisa realmente ser tratado com bastante carinho, né? Uma coisa, eu não sei se você sabia, a Hélida, que é de Garanhuns, de Pernambuco, né, Hélida, estou certa, e ela fala que na região dela fazem vinho de jurubeba. Não sei se você sabia disso. A jurubeba é uma fruta muito usada em alguns estados do Brasil, né? Na forma de cachaça, de vinho, de bebidas, porque realmente é amargo a beça. Mas o que a gente fez com a jurubeba, eu vou convidar vocês para conhecer as receitas lá no livro, foi misturar. Jurubeba foi um fruto que ficou com a gente, com a Unifesp, né? Então me lembro bem dessas receitas. Nós misturamos com condimentos e fizemos um cuscuz, adaptamos um cuscuz paulista e fizemos uma abobrinha recheada com jurubeba. Mas a mistura de ingredientes é que nos ajudou a valorizar o sabor amargo, porque ela normalmente é consumida assim mesmo, como ela disse, como bebida, como extrato, mas não como o fruto em si. E ficou bem gostoso. Tomara que vocês consigam fazer um dia, experimentar. A Ellen perguntou se você tem algum comentário específico sobre a beldroega, como você falou, daquele fruto que era difícil de descascar, o outro amargo, se você tem algum comentário. Ele era o mangarito. A beldroega é uma folhinha, quase uma suculenta. Ela não é tão gordinha quanto uma suculenta, mas ela é bem gordinha. A beldroega é uma das principais fontes naturais de ômega 3, fontes vegetais, desculpe. Natural e vegetal, né? O ômega 3 é um ácido graxo, como sabemos, muito prevalente em alguns alimentos de origem marinha, sobretudo pescados de água fria, mas nos alimentos de origem vegetal é difícil ter ômega 3, até porque tem também uma biodisponibilidade menor, mas isso é outra conversa. A beldroega é essa folhinha que também a gente acha na calçada, e é muito engraçado ver como ela gosta de ambientes inóspitos. Se você colocar a beldroega num canteiro muito fertilizado, regar todo dia, ela não vai ficar feliz. Ela gosta de um muro, uma calçadinha, uma pedra, um terreno. É engraçado, a Adriana está dando risada, mas é bacana ver. Eu fui certa vez para Maresias para discutir com o pessoal lá da comunidade tradicional de Maresias o uso de frutos. Lá em Maresias tem um restaurante que trabalha com punks, né? A gente estava batendo um papo. Eu de vez em quando faço isso, né? Acho um fim de semana e vou para algum lugar por puro deleite. E no caminho da pousada até o restaurante, que eu fui caminhando, eu encontrei beldroega na calçada e arranquei e levei para o pessoal ver, né? Porque eles estavam trabalhando com os frutos, mas não com ela. É muito gostoso. Com a beldroega nós fizemos alguns recheios. Então ela refogada, tipo couve refogadinha, mas ela fica mais gordinha, né? Então ela não vai ter o mesmo comportamento de uma couve. Eu só estou usando o exemplo da couve para lembrar da técnica culinária. Mas é refogar, misturar, fazer recheios. Ela é muito versátil, um sabor absolutamente suave, delicioso. Vocês vão adorar. Mas olhem na calçada. Vocês não vão achar beldroega no mercado. É difícil de encontrar. Eu, para fazer as receitas, precisei pedir para os amigos que conheciam coletarem. Um amigo de Campinas, Adriano, você está em Campinas, depois posso te apresentar para ele. Perto da casa dele tem uma calçada com muita beldroega.
E ele tirou um monte e me mandou pelo Sedex. É claro que essa a gente fez os testes iniciais, mas como era de rua, tá com poluição, com fumaça, não deu para a gente, evidentemente, fazer análise sensorial. Mas depois a gente achou um fornecedor que momentaneamente tinha. Então é desafiador a biodroga, mas é muito bom. Quando vocês encontrarem, podem consumir que vocês vão gostar. A Adriana escreveu que ela mora no Mato Grosso e gostaria de saber qual a universidade parceira que faz a pesquisa sobre bioma no Pantanal. Especialmente, Adriana, a Universidade Federal de Goiás. Então, a professora Raquel Botelho, que cuida da parte desta região, né, que está lá em Goiás, em Goiânia especificamente, que está trabalhando. Você vai encontrar também as receitas da Raquel no livro. Aliás, a Raquel é uma das organizadoras, para além de ter trabalhado no desenvolvimento de receitas do Pantanal, ela também editou o livro junto com Lídio Coradim. Você vai ver lá na referência, Botelho e Coradim são os editores, tá? É a professora Raquel Botelho que eu te indicaria para procurar, da UFG. A Ellen, eu vou juntar as duas perguntas da Ellen Aires. Ela perguntou como foi feito o teste de aprovação e se o que era rejeitado era apresentado novamente. Talvez a Ellen esteja falando do teste com os escolares, Ellen, ou os testes para as receitas do livro? Na aprovação das receitas com os escolares. Escolares, perfeito, obrigada. Eu falei meio rápido, né? Então, nós usamos a escala hedônica facial de 5 pontos, que é uma técnica de análise sensorial apenas adequada para escolares acima de 8 anos, embora venha sendo usada de maneira incorreta por escolares ainda não alfabetizados, na expectativa de que o ícone da carinha, né? A escala hedônica facial, traduzindo em miúdos, é um conjunto de expressões faciais que vão de uma carinha muito triste e brava até uma carinha muito feliz, que a criança deve, então, associar ao seu grau de aceitação. Então, foi essa a escala que a gente usou. Tá? Com escolares com menos de 8 anos, ela não funciona. Nós já fizemos, no passado, o teste dessa escala, oferecendo para os escolares uma gelatina ultraprocessada, cheia de açúcar e corante, que eles adoram, e uma gelatina da mesma cor, sem açúcar e sem o sabor, que fica horrível. Nenhuma criança gosta. Aliás, nenhum ser humano é capaz de comer uma gelatina que não seja flavorizada e que não tenha açúcar. E fizemos a avaliação da aceitação pelo rejeito, né? E comparamos esse resultado com a escala. Isso chama-se estudo de validação, né? Para você ver se aquele instrumento funciona para medir aquilo que ele está se dispondo a medir. E as crianças consumiram as duas gelatinas, evidentemente, quando consumiram a gelatina sem açúcar, fizeram carinhas horríveis, a expressão delas era horrível, rejeitaram, então, rejeição de 98%, mas assinalavam nas escalas as carinhas felizes. Então, as crianças abaixo de 8 anos não tinham ainda a condição de entender o que aquele instrumento queria medir. Então, não funciona. Esse trabalho está publicado, eu posso mandar depois para vocês. Mas, por isso, fizemos com escolares com mais de 8 anos, né? Então, foi esse o instrumento que a gente usou. Agora, não está aprovado, você viu, muitos dos escolares não gostaram das receitas, independente de ser com fruto da biodiversidade ou com uma folha mais convencional como a couve. Então, o ideal é trabalhar com um projeto de educação alimentar e nutricional, não é? Para reapresentar esses alimentos. E quem estuda rejeição de alimentos por crianças sabe que para que um alimento seja aceito, muitas vezes ele tem que ser apresentado mais de 10 vezes, mais de 15 vezes, né? Crianças que não comem, por exemplo, vegetais, você oferece uma vez, oferece duas, ela não come, aí os pais normalmente desistem, falam, ele não gosta, não adianta, não é assim. Os estudos da professora Márcia Vítulo, né, que é uma das nossas especialistas mais experientes com alimentação infantil, mostram que apenas depois da 13ª ou 15ª oferta é que uma criança apresentada a um alimento saudável, que a princípio não gosta, pode passar a incorporar. Então, é por aí que a gente tem que ir, tá bom? Então, não sei se te respondi, mas essa é a expectativa de trabalhar daqui para frente.
Ellen, eu vi que você depois refez a pergunta, mas eu vou passar para as outras. Qualquer coisa, depois eu passo o e-mail da Semiramis e você pergunta, tá? Semiramis, que ela falou que na verdade ela não perguntou direito, mas para a gente não se estender muito, porque tem outras coisas também aqui interessantes. A da Paula. Paula, sua pergunta, perdi. Acho que a professora já até respondeu, Ju, que era sobre educação alimentar mesmo, né? A probabilidade de talvez as crianças, né, aceitarem melhor, mas por um longo tempo, ela já acabou de falar. Responder, tá ótimo, então. E aí depois tem alguém do Pará, não decorei o nome, desculpa, que está perguntando qual é a universidade parceira de lá, mesma pergunta que a Adriana, mas em relação ao Pará. É isso? Na região norte foi muito difícil encontrar um parceiro em universidade. Foi até um pouco frustrante isso, apesar de muitos convites para os colegas que trabalham em Belém especificamente, né? Mas também em Manaus, enfim. Então, no Pará nós temos um parceiro que é o Instituto Paulo... Ai, meu Deus, desculpe, eu vou cometer essa gafe, não vou me lembrar o nome completo do Instituto. Paulo, alguma coisa, mas você vai encontrar no livro, que é um pessoal que trabalha com culinária tradicional. O nome do Instituto é o do pai das atuais responsáveis pelo Instituto, que, enfim, dão continuidade ao trabalho que o pai iniciou com comunidades há muito tempo. É um trabalho bem bonito, vale a pena conhecer. Eu peço desculpas por não me lembrar completamente aqui do livro, mas muita gente trabalhando junto e já faz algum tempo também que eu não tenho mais contato com eles. De todo modo, tá lá, tá bom? Eu espero que você encontre essa informação no livro. Era a Raíssa Belém do Pará, achei. Infelizmente, o sol inventou o nosso tempo, coitada do sol, nosso relógio, e a gente vai ter que acabar. Ellen, depois você escreve, ou eu já coloco aqui o contato da Semiramis, acho que vocês conversam diretamente, infelizmente, pela questão do tempo eu não posso continuar. Tem Tudo bem, muitos obrigada. comentários. Eu tenho o e-mail dela. Então pronto, aí vocês conversam, acho que vocês trocam informações. Tem muitos comentários, depois se você quiser, Semiramis, eu mando comentários interessantes, outros te parabenizando. Realmente um projeto lindo, mais uma vez, assim, para mim é um prazer imenso ter te recebido e uma missão que eu consegui cumprir, que é de colocar isso, divulgar isso, né? Tentar popularizar esse projeto que é muito lindo e mais gente tem que conhecer. E como eu sempre falo, sair da nossa bolinha, ir para as outras bolinhas, conhecer tudo. Muito obrigada. Não sei se você quer falar alguma coisa para finalizar. Te mandar um abraço, né, Ju? Dizer que é muito bom estar aqui. Agradeço de novo a você, ao Adriano e a todas as pessoas que participaram. Vou pedir desculpa aos meus estudantes, que eu estou vendo que tem alguns estudantes aqui do nosso grupo de pesquisa, Simone, Fabiola, que já viram essa história, né? Então estão vendo algum repeteco, porque a gente tem tratado muito dessa discussão no grupo, então para elas acho que não foi assim muita novidade, mas mandar um abraço para todos e todas que estão aqui e fico à disposição, quem quiser conhecer os trabalhos do Laboratório de Dietética Experimental, Projeto Panela Aberta, do Grupo Nutrição e Pobreza, por favor, é sempre bom ter a opinião de vocês e a visita de vocês. Obrigada, Juliana. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Agradeço todo mundo. Queria só lembrá-los, Adriano, me ajuda, que o Papo à Mesa não para aqui. A gente tem algumas outras coisas que eu gostaria de compartilhar. Estamos chegando lá, senão, vamos lá. Rapidinho, bora lá. Então, a gente tem uma discussão que também, não sei se eu posso me adiantar, que vai contar com a presença da professora Semiramis. A gente vai conversar sobre alimentos e pontos de vista, que vai ser dia 7 de outubro. Próximo, Drico. O próximo Papo à Mesa, daqui a 15 dias, com a doutora Ellen Lopes, da Food Design. Acho que quem trabalha nessa parte de gestão da qualidade conhece ela muito bem, que ela vai falar do livro de Cultura de Segurança de Alimentos, dia 10 de outubro. Próximo, a gente vai ter, então,
O nosso próximo curso do projeto A Comida na Boca do Povo, a comida gravada, ele está muito interessante, ele é dividido em 3 partes, uma parte de roteiro, porque tem que escrever antes de filmar, uma parte de filmagem e uma parte de som que se liga diretamente com o podcast. Então, são 3 professores, todos do mundo do cinema, inclusive o do podcast, ele faz todos o podcast da USP. Ele finaliza, ele edita. Então, está muito interessante esse curso. Próximo, acho que a gente já chegou. E temos o acomida.com, que é para quem quer se inserir nesse mundo digital, mas de maneira adequada, saber como, quando e por que usar um LinkedIn, como criar uma mensagem, o que é uma mensagem, o que é um texto, o que é um público-alvo, etc. Em novembro. E a comida na foto com a Sheila que fala dessa construção da imagem. É muito esse curso com a Sheila é realmente uma construção de uma cena, construção de uma imagem. Como a Semília me falou, tornar não, né? Mas valorizar algo bonito. A comida é linda. Né? Eu que falo por causa do projeto A Comida na Boca do Povo. E temos o nosso VeraKiss Conecta, que é para aluno, só estudante pode participar. É um projeto novo, é um projeto lusófono, um projeto onde a gente está criando uma rede de conhecimentos lusófona, e que a ideia é internacionalizar estudantes e tirar um pouco o estudante não é tirar ele um pouco do mundinho dele e abrir para apresentar para novos temas, novos assuntos e profissionais, pesquisadores ou experts lusófonos. Por enquanto, a gente tem, então, com o Ladislau, que é da Embrapa, semana que vem, e o próximo, da primeira rodada, né? A gente tem com o Lázaro, que é moçambicano. E me aguardem que eu também vou convidar vocês todos para participar, para dar aula também para os portugueses, moçambicanos e angolanos, como os portugueses têm dado aula para os brasileiros, mas é um momento para o aluno, né, para o estudante. E, gente, mais uma vez, obrigada, bom sábado, bom café da manhã para quem ainda vai tomar, ou se não, boa feira, boa preparação de almoço. E aqui para vocês, Arlete e Isis, bom almoço para vocês, ou boa sobremesa. Eu vou para o meu lanchinho da tarde já. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.